Certo, pessoal. A gente vai começar a nossa sexta aula, tá bom? De Biologia 3, que é a aula sobre ácidos nucleicos. Sobre a definição de ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são moléculas especializadas no armazenamento, na transmissão e no uso da informação genética. Então, a gente vai entender melhor, tá bom? Essa questão do armazenamento, da transmissão e do uso. Com o passar dos slides, tá certo? E aí vocês vão entender direitinho sobre essa definição. Considerações iniciais. Há dois tipos de ácidos nucleicos. Então, a gente vai ter o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e a gente vai ter o RNA, que é o ácido ribonucleico. O DNA é uma macromolécula que codifica a informação hereditária, tá certo? E a passa de geração a geração. A informação, ela vai de DNA para o DNA na reprodução, tá bom? Mas nas atividades não reprodutivas da célula, a informação vai de DNA para RNA e deste para polipeptídeos. Vocês lembram o que são os polipeptídeos? Os polipeptídeos são aquelas cadeias, tá certo? De aminoácidos, tá bom? A gente viu isso na aula de proteínas, tanto que polipeptídeos podem ser utilizados como sinônimos de proteínas, que finalmente desempenham suas funções biológicas. Vamos começar a entender a questão dos ácidos nucleicos, tratando sobre os nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? Os ácidos nucleicos, eles são compostos por unidades menores chamadas de nucleotídeos. Então, vocês lembram quando a gente estava falando sobre carboidratos, sobre proteínas, que a gente estava falando sobre monômeros e sobre polímeros? Então, aqui é basicamente a mesma coisa, tá certo? Os nucleotídeos, eles vão ser os monômeros dos ácidos nucleicos, tá bom? Os ácidos nucleicos vão ser extensas cadeias de nucleotídeos. Cada nucleotídeo consiste em um açúcar pentose, um grupo fosfato e uma base. A gente vai conhecer cada um, tá bom? Contendo nitrogênio. Tanto que essa base, que ela contém nitrogênio, ela também normalmente chamada de base nitrogenada. No DNA, o açúcar pentose é a desoxirribose, a qual difere da ribose encontrada no RNA. Isso aqui é fácil de vocês decorarem, aprenderem, porque DNA começa com D, desoxirribose também, e ribose começa com R, assim como o RNA. Por um átomo de oxigênio, tá bom? Então, assim, a diferença entre a desoxirribose e a ribose vai ser justamente esse único átomo de oxigênio, tá bom? As bases dos ácidos nucleicos têm uma das duas formas químicas. Então, assim, essas bases nitrogenadas, elas podem estar em formato de anel, tá bom? Apenas um anel, ou elas podem se encontrar em formato de mais de um anel, tá bom? Unidos. Se for apenas um anel, a gente chama essa base de pirimidina. E se ela tiver mais de um anel, a gente vai chamar ela de purina, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês os exemplos, tá bom? Das purinas e das pirimidinas. Notem que a purina, as purinas, elas têm anéis conjugados, tá bom? São mais de um anel. E a pirimidina é apenas um anel, tá certo? Aqui, gente, um macete para vocês aprenderem, decorarem quais são as purinas e as pirimidinas, pelo menos eu utilizava assim. Eu gostava de pensar que purina vem da palavra pura, e quando a gente pensa em algo puro, a gente pensa logo na água. Então, ficava água, tá bom? Adenina e guanina. E a pirimidina são as restantes, as que sobram, tá bom? A citosina, a timina e a uracila. Polinucleotídeos, tá bom? Nos ácidos nucleicos, a estrutura da molécula consiste em açúcares pentoses e fosfatos alternados. Então, eu falei para vocês que eles possuíam um açúcar pentose, um fosfato e uma base nitrogenada, certo? Aqui, o que está querendo dizer? Que essa molécula de ácido nucleico, ela vai possuir um grupo fosfato ligado a um açúcar pentose, e aí logo depois a gente vai ter outro grupo fosfato e outro açúcar pentose, tá bom? Então vai ser açúcar, fosfato, durante toda a cadeia. As bases, elas vão estar ligadas aos açúcares e se projetam a partir da cadeia. Então, aqui eu tenho um exemplo menor, tá bom? Onde a gente vai ter o fosfato e a pentose, e a base nitrogenada, ela vai estar ligada ao açúcar, tá bom? Aqui, no caso, a pentose. Que vai estar projetada a partir da cadeia, tá bom?
Então, aqui a gente tem fosfato, tá certo? Açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, tá bom? Aqui, no caso, é no RNA, essa figura. Os nucleotídeos são unidos por ligações fosfodiésteres entre o açúcar de um nucleotídeo e o fosfato do próximo. Então, como a gente vai ter essas ligações, açúcar, fosfato, a gente sempre vai ter esses nucleotídeos unindo um açúcar com o próximo fosfato, tá bom? Os grupos fosfatos se ligam ao carbono 3 de um açúcar pentose e ao carbono 5 do açúcar adjacente. Então, assim, pessoal, o que você está querendo dizer? A gente tem aqui um grupo fosfato, certo? O que essa informação nos diz? A ligação fosfodiéster ela vai acontecer 3,5. Como é que eu vou saber? Vocês vão contar, tá bom? Os carbonos. Então, tipo assim, aqui eu tenho o carbono 1, 2, 3. Aqui é o carbono 3. E aí eu vou estar o meu grupo fosfato ligado ao meu carbono 3 da minha pentose, tá bom? E aqui eu vou ter o carbono 5. Ó. Você conta novamente. 1, 2, 3, 4. E aqui vai ter um carbono, 5. Então, ele vai estar ligado ao 3, vai estar ligado ao quinto, tá certo? Esse grupo fosfato. A gente já vai entender melhor essa questão da contagem, tá bom? Eu vou passar para vocês uma técnicazinha. Ainda sobre os polinucleotídeos. A maior parte das moléculas de RNA consiste somente em uma única cadeia polinucleotídeo. Então, assim, o RNA ele vai ter apenas uma cadeia, tá certo? Já o DNA, ele comumente apresenta uma dupla fita. Ele tem duas cadeias polinucleotídicas, unidas por ligações ou pontes de hidrogênio entre suas bases. Então, assim, a gente vai ter duas cadeias, imagine que essa aqui é a cadeia de RNA, tá certo? Aí a gente teria uma cadeia dessa, e outra cadeia, tá bom? Onde essas bases aqui, elas se ligariam umas às outras, tá certo? De uma cadeia com outra. E aí formariam duas cadeias, tá certo? Que é o que acontece no DNA, ó, tá bom? E as bases estão ligadas aqui por ligações, ponto de hidrogênio, tá bom? As duas fitas de DNA, elas correm em direções opostas, ou seja, são antiparalelas. Muito importante essa característica da dupla fita, que vocês fiquem com isso, tá bom? Elas são antiparalelas, elas correm em direções opostas. Essa orientação antiparalela é necessária para as fitas se complementarem no espaço tridimensional. Então, assim, pessoal, olha o que foi que eu coloquei para vocês aqui, sobre a questão da contagem. Essa daqui, ela vai correr de 5 para 3, tá certo? Essa daqui de 5 para 3. Então, essa vai correr nessa direção e essa vai correr nessa direção. Mano, mas como é que eu sei? Eu vou precisar saber a contagem para poder diferenciar em qual direção vai correr essa cadeia e em qual direção essa daqui vai correr. Então, assim, pessoal, vocês sempre vão começar a contar os carbonos da pentose, tá certo? Que vai estar no açúcar, por aquele ligado diretamente ao átomo de nitrogênio da base. Então, aqui, vocês têm esse átomo de nitrogênio aqui, esse de nitrogênio. Aí vocês vão começar a contar a partir do carbono que está ligado a ele. Então, esse aqui é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, tá certo? Esse é o carbono 4 e esse é o carbono 5. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Tá certo? Então, aqui vai do 5, ó. Ele aqui tá ligado com o quinto. E ele aqui... 1, 2, 3, 4, 5. Com o 5 também. Tá certo? Aqui, como é que fica? O nitrogênio, 1, 2, 3. Grupo fosfato ligado ao 3. 4, 5. Grupo fosfato ligado ao 5. Então, 5 para 3. Vocês lembram que eu falei para vocês que vai sempre de 5 para 3, tá certo? Então, isso aqui é o quinto, aqui é o terceiro, vai daqui para cá. Isso aqui é o quinto, aqui é o terceiro, vai daqui para cá. Ainda sobre os polinucleotídeos. Somente 4 bases nitrogenadas encontram-se no DNA. Então, é importante que vocês saibam a diferença entre as bases, tá bom? Entre o DNA e o RNA. Primeiro, a gente vai falar sobre o DNA. As bases do DNA e suas abreviações são: a gente vai ter 4 bases. A adenina, tá certo? Que é o A, a citosina, que é o C, a guanina, que é o G, e a timina, que é o T, tá bom?
Por que essa timina está com uma coloração diferente? É porque na molécula de RNA, é ela que vai ser trocada, tá certo? Então, eu coloquei aqui numa coloração diferente, só para vocês poderem se adaptar a essa troca. Na dupla hélice de DNA, a adenina e a timina pareiam-se sempre. Então, sempre a gente vai ter um pareamento entre a adenina e a timina e a guanina e a citosina. Então, a gente vai ter um pareamento entre a guanina e a citosina. Pareiam-se sempre também. Pessoal, como é que eu fazia para... Como é que eu fiz para decorar? Eu lembro que eu estava assistindo uma aula, não lembro ao certo, se foi no projeto ou se foi alguma aula no YouTube, mas alguém me passou o macete de Agnaldo Timóteo e Gal Costa, tá certo? Que são dois, acredito que são dois cantores. Não conheço muito bem, mas eu lembro que ficou. Então, tô falando para vocês, caso ajude vocês também, tá certo? Agnaldo Timóteo, acho que vocês conhecem, e Gal Costa, tá bom? Então, adenina, timina, guanina e citosina. A molécula de DNA precisa ser firme e consistente. Logo, o pareamento entre as bases se dá, sobretudo, pelo tamanho molecular. Então, assim, é importante que que a molécula de DNA ela seja firme, tá certo, pessoal? Ela não que as ligações elas não se percam com facilidade, tá bom? Precisa ser uma molécula consistente. E isso vai se dar através do tamanho molecular, certo? Das bases. Por exemplo, as purinas, elas são moléculas grandes, enquanto que as pirimidinas são moléculas menores. Desta forma, o encaixe e, consequentemente, a estabilidade da molécula acontecem com a ligação entre uma purina, que é maior, e uma pirimidina, que é menor. Então, assim, pessoal, vai existir um encaixe, tá certo? Entre uma base que é maior e uma base que é menor, tá bom? Porque se a gente fosse pegar duas purinas, por exemplo, que são maiores, o encaixe não ia acontecer, não ia ter um encaixe perfeito. E entre duas pirimidinas que são menores, também isso não aconteceria. Então, tem que acontecer entre uma maior e uma menor, tá bom? Para que a molécula seja bem estável, tá bom? Seja bem firme. Agora a gente vai falar sobre o RNA. A gente falou sobre as bases do DNA, a gente vai falar agora sobre o RNA. No RNA encontra-se também 4 bases nitrogenadas, então é a mesma coisa do DNA, também vai possuir 4 bases. As bases do RNA e suas abreviações são, a gente tem a adenina, assim como a gente tem no DNA, a citosina, a guanina também. Só que ao invés da timina, que a gente tem lá no DNA, a gente vai ter a uracila, tá certo? Então, acontece essa troca. No DNA a gente tem a timina, e no RNA a gente tem a uracila. Apesar de uma molécula de RNA apresentar uma fita simples, pode acontecer o pareamento entre as bases de duas moléculas de RNA, ou uma molécula de RNA e uma de DNA. Então, assim, vocês lembram que eu falei para vocês sobre, lá no início, que eu falei para vocês que a molécula de DNA ela é uma dupla fita e a molécula de RNA ela é apenas uma fita, tá certo? Ela é apenas uma cadeia. Só que também pode acontecer dessa molécula de RNA, em alguns casos, tá bom? Em alguns casos mesmo, pode acontecer dessa molécula de RNA ela se ligar a outra molécula de RNA, formando uma dupla fita também, ou essa molécula de RNA ela pode se ligar a uma molécula de DNA, tá bom? Nesse caso, quando ocorrer esse pareamento entre essas bases, tá bom? A adenina e a uracila elas vão ficar unidas, tá certo? Ou seja, a uracila vai entrar justamente lá no lugar da timina, tá bom? Vai ser AU. E a guanina e a citosina, assim como no DNA, vão continuar pareadas, tá bom? Então, gente, agora que a gente já fez essa introdução sobre os ácidos nucleicos, a gente vai falar especificadamente dos dois, tá certo? Começando pelo DNA. Para a gente começar a falar sobre o DNA, a gente precisa falar sobre essa regra, tá bom? Que é a regra de Chargaff. Se eu não... Me desculpem se eu estiver errando quanto à pronúncia, mas acredito que seja essa. Em 1955, esse carinho, Chargaff, estabeleceu que o DNA de espécies distintas exibia padrões uniformes. Então, cada espécie possui o seu padrão de DNA, tá certo? Dessa forma, para a molécula de DNA, são válidas as seguintes regras. Então, o que a regra dele diz?
que a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. Então, A é igual a T. E a quantidade de guanina é igual à quantidade de citosina. Então, G é igual a C. Ou seja, as purinas e as pirimidinas, tá certo? Elas estão em proporções equivalentes à molécula de DNA. E essa é tipo uma reta, tá bom? É um cálculo matemático utilizado para vocês saberem a quantidade, tá certo? Então vamos supor que uma questão trouxesse para vocês que tal molécula de DNA possui tal quantidade de adenina, possui tal quantidade de guanina, possui tal quantidade de timina, e não falasse a quantidade de citosina. Aí vocês teriam que saber, tá certo? Vocês poderiam usar essa regra aqui para descobrir, tá bom? Sobre a estrutura do DNA. Em 1953, Francis Crick e James Watson, eles propuseram um modelo para a estrutura do DNA. Nesse modelo, 4 características resumem a arquitetura molecular do DNA. Então, essa molécula de DNA, essa dupla fita, tá certo? Ela vai possuir essas 4 características, tá certo? Em sua arquitetura. Primeiro, que eu já falei, ela é uma dupla hélice, então ela vai ter 2 cadeias, tá certo? Antiparalelas, correndo em sentidos contrários, formando essa dupla hélice. Ela é destra. O que significa dizer que ela é destra? Ela possui como eixo da hélice no seu centro. Então, a hélice, o eixo da hélice, ele vai estar presente aqui no centro, tá certo? Da molécula. Já a estrutura fosfato, ela vai estar correndo ao redor. Então, o eixo da hélice vai ser central e a estrutura fosfato ao seu redor. É isso que significa dizer que ela é destra. Ela é antiparalela, já falei também, as fitas ela correm em sentidos opostos, e os limites externos das bases estão expostos em 2 sucos, um suco maior e um suco menor. É basicamente essa abertura aqui, tá certo, pessoal? Na molécula. A gente tem um suco maior aqui, ó, essa abertura maior, e a gente tem um suco menor, que é essa abertura menor, tá bom? Então, essas são as 4 características da estrutura de DNA. As mais importantes são saber que a molécula é uma dupla hélice, tá bom? E que as suas fitas são antiparalelas. Eu diria que são as 2 coisas mais importantes para vocês. Falando sobre a dupla hélice do DNA. A estrutura de açúcar fosfato das cadeias polinucleotídicas se enrolam para o lado de fora da hélice. E as bases nitrogenadas estão voltadas para a região central. Então, as bases que a gente falou agora há pouco, elas vão estar no centro, tá certo? E a estrutura açúcar-fosfato vai estar do lado de fora, tá bom? Devido ao par adenina e timina ser do mesmo tamanho do par guanina e citosina, como o encaixe desses pares, o diâmetro da hélice é regular. Então, a hélice, pessoal, ela possui um diâmetro regular em toda a sua extensão, tá certo? Então, aqui, vocês percebem, se vocês passarem uma reta aqui, e vocês passarem uma reta aqui, vocês vão perceber que o diâmetro dela não muda. Ó, é igual, aqui é igual, aqui tem o mesmo tamanho, aqui tem o mesmo tamanho, tá certo? Não muda. Os pares no centro da molécula são estabilizados por interações hidrofóbicas, o que contribui para a estabilidade da dupla hélice. Então, essa dupla hélice, a gente falou sobre a estabilidade dela, é importante, né, que ela tenha a estabilidade. Isso acontece por causa das interações hidrofóbicas, tá certo? Que acontece no centro da molécula. É por isso que a molécula é bem estável. As 2 fitas de DNA são antiparalelas, novamente. Quais são as funções do DNA? A gente falou sobre sua estrutura, agora a gente vai falar sobre suas funções. O material genético dos seres vivos desempenha 4 funções importantes, tá certo? Desempenhando a molécula de DNA, 3 delas. Então, assim, nosso material genético ele vai ter uma funcionalidade, uma importância muito grande, tá certo? E a molécula de DNA vai desempenhar 3 dessas funções. Primeiro, o material genético ele armazena a informação genética de um organismo. Então, é no seu DNA que está presente a sua informação genética, tá certo? Que você poderá vir a passar para os seus descendentes e que você recebeu dos seus ascendentes, tá certo? O material genético é suscetível a mutações. Então, assim, a gente sabe que o nosso DNA está suscetível a algumas mutações, tá bom? Essas mutações, elas ocorrem por trocas, tá certo? Acréscimos ou deleções, tá certo? Que são deletações. Vai ser deletado. Das bases. Então, pode ocorrer que uma certa base, ela acabe sofrendo mutação e aí
ela seja deletada, ou pode ser acrescida uma base no seu DNA, ou ocorra uma troca. Se era para vir uma base X, veio outra base no lugar. Então, nesses três casos, vai ocorrer mutação na nossa molécula. O material genético ele é replicado precisamente no ciclo de divisão celular, na fase S da interfase. Pessoal, há quem chame isso de intérfase, tá bom? Quando coloca ali o acento no E, e também interfase, aí fica a critério de cada um. Sobre essa questão da divisão celular, tá bom, do ciclo, a gente vai ver ainda aqui nas aulas de Biologia 3, tá certo? Nas próximas aulas. Aí a gente vai entender melhor, a gente vai falar sobre essa questão da replicação do material genético. Replicação do DNA. O material genético, ele possui a capacidade de fazer cópias exatas de si mesmo. Então, o nosso DNA, ele vai tá sendo replicado, tá certo? Vai estar gerando cópias. Replicação é uma cópia, tá bom? Utilizem como sinônimo. Replicação é uma cópia. Ou duplicação também. Vocês podem utilizar replicação, vocês podem ver em provas replicação, o termo, ou duplicação. Na duplicação do DNA, a molécula se abre separando as bases à medida que as pontes de hidrogênio são desfeitas. Vocês lembram que eu falei que eram as pontes de hidrogênio que mantinham as bases unidas na molécula? Então, essas pontes, elas vão ser desfeitas. Como elas vão ser desfeitas, as bases, elas vão se separar. E a molécula, aquela dupla hélice do DNA, ela vai se abrir, tá bom? Esse é o primeiro passo para que ocorra a duplicação da nossa molécula, da molécula de DNA. Quando essas duas fitas separam-se, elas atuam como moldes. Então, cada fita vai atuar como um molde, tá certo? Ou guias para a síntese de duas novas fitas. Então, a gente tem a fita que vai no sentido, que vai em um sentido, e tem a outra fita que vai no outro sentido. Cada uma dessas duas fitas vai ser utilizada para formar uma fita cópia, tá bom? Uma cópia dessa fita. Um molde, na verdade, perdão, vai ser utilizada como um molde. Não é cópia porque elas não vão ser iguais, tá certo? A formada e a que foi utilizada como molde. Já já a gente vai entender melhor, tá certo? Cada fita comanda a síntese de uma nova fita complementar ao longo do seu comprimento. Então, como eu já falei, cada fita vai servir como síntese para uma nova fita, tá bom? Se caso uma timina estiver presente na fita original, então a gente vai ter, por exemplo, a fita original, tá certo? E essa fita original, ela vai ser utilizada como molde para que eu possa formar uma nova fita. Se eu tiver uma timina nessa minha fita original, tá bom? Que é a fita molde, apenas uma adenina pode ajustar-se na localização correspondente na nova fita. O mesmo acontece com o pareamento GC, tá bom? Deste modo, cada cadeia polinucleotídica forma uma cópia da cadeia a qual estava originalmente associada. Então é isso, pessoal. A gente tem a separação da molécula de DNA em duas fitas, tá certo? Cada uma vai ser utilizada como molde para duas novas fitas. Se elas estavam unidas e foram separadas, uma é complementar a outra. Então, a fita que vai ser moldada, a fita que vai ser copiada, ela vai ter como fita... Me fugiu a palavra. Como uma nova fita, a nova fita que vai ser formada, ela vai ser a fita que foi separada. Vocês conseguem, espero que vocês estejam conseguindo entender. Vai ter umas imagens mais à frente, eu vou tentar explicar melhor. Mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Que cada nova fita vai ser a fita que foi separada daquela fita que eu estou utilizando como molde. Tá bom? Deste modo, cada cadeia polinucleotídea forma uma cópia da cadeia a qual estava originalmente associada. É mesmo que eu li novamente. A duplicação do DNA é um processo que ocorre apenas uma vez em cada geração na célula durante a fase S da interfase do ciclo celular, tá bom? Estou colocando a informação novamente para que vocês fiquem com isso, porque é importante. A replicação do DNA é um mecanismo incrivelmente rápido. Então, tudo isso, pessoal, que eu já falei, esses passos, e os passos que eu ainda vou falar, eles são feitos de forma muito rápida, tá certo? A replicação do DNA requer várias enzimas. Então, a gente vai precisar de enzimas, tá certo? Que vão desempenhar diferentes funções em cada etapa.
São diferentes enzimas para diferentes funções, para cada etapa, no momento da replicação do DNA. Cada uma catalisando uma etapa específica do projeto. Então, a gente vai, do processo. A gente vai ter uma enzima específica para uma etapa específica. O início do processo, ele requer a participação de proteínas de iniciação e de enzimas helicases, que quebram as ligações de hidrogênio, tá bom? Então, eu falei para vocês que a dupla fita ela vai ser separada por conta da quebra das ligações de hidrogênio entre as bases, e quem vai fazer essa quebra são essas enzimas helicases, tá bom? E dessas proteínas de iniciação, tá bom? O nome proteína de iniciação, ele é autoexplicativo, tá certo? Vai dar início ao processo. E enzima helicase, tá certo? Que é a quebra da hélice. Helicase é quebra da hélice, tá certo? Que mantém as bases unidas, o que abre a dupla fita, permitindo a duplicação das cadeias, ou seja, de cada cadeia que foi separada, que vai ser duplicada. Após isso, proteínas estabilizam as duas fitas, então, essas duas fitas foram separadas, tá certo? Vai começar a duplicação. Mas antes disso, elas vão ser estabilizadas, tá bom? Elas vão ficar estáveis, quando elas já forem separadas. E enzimas DNA polimerases, tá bom? Ou seja, vai formar polímeros de DNA, ligam-se a cada uma delas para a síntese das cópias. Então, a gente vai síntese é a formação, tá certo? A formação das cópias a partir das fitas moldes, que foram separadas pelas enzimas helicases. Então, até agora a gente falou das enzimas helicases, que são as que quebram as ligações e separam as fitas, e agora a gente falou sobre as enzimas DNA polimerase, que são as enzimas que estabilizam e sintetizam as novas fitas, tá certo? Que são as cópias. Então, a gente falou de duas enzimas. A DNA polimerase tem a capacidade de sintetizar novas cadeias apenas no sentido 5:3. Então, a gente vai ter a DNA polimerase sintetizando a nova fita, formando, tá bom? Sintetizar é sinônimo de formar, formando a fita cópia, no sentido de 5:3. Em uma das fitas, há uma série de fragmentos chamados de fragmentos de Okazaki, tá certo? Isso em uma das fitas, tá bom? Qual fita vai ser? Não sei, mas é em uma das fitas. À medida que esses fragmentos se formam, eles são ligados pela enzima DNA ligase, tá bom? Então, aqui a gente vai ter outra enzima, a DNA ligase, tá bom? Que à medida que esses fragmentos eles vão se formando naquela fita, em uma das fitas, eles são ligados pela enzima DNA ligase. No fim, como cada molécula filha de DNA é formada, molécula filha, tá certo? Que é a molécula cópia. Como cada molécula filha de DNA é formada por um filamento antigo, tá certo? Que é a fita molde, que veio do DNA original, a duplicação é dita semi-conservativa. Ou seja, pessoal, se você tinha uma dupla hélice, você separar a dupla hélice em duas, tá bom? Foi uma fita para um lado, foi uma fita para o outro. Se você vai formar uma cópia, se você vai formar uma molécula filha naquela minha fita molde, no fim, quando eu tiver a minha molécula de DNA novamente, eu vou ter metade da molécula sendo tipo original, entendeu? E a outra molécula sendo uma cópia. Então, uma molécula filha. Então, é por isso que é semi-conservativa, é metade conservada. Metade daquela minha molécula, ela está conservada. A outra metade foi feita uma molécula filha a partir do molde que eu tinha. Então, é por isso que é dita semi-conservativa. Importante também, vocês saberem que essa replicação, que essa duplicação, ela é semi-conservativa. Aqui um esqueminha sobre a replicação do DNA. Eu falei para vocês que a molécula ela era copiada, era replicada no sentido de 5:3. Então, essa enzima aqui, tá bom? A DNA polimerase, que vai formar o DNA novamente, ela vai aqui nesse sentido de 5:3, e essa daqui vem no de 5:3 também, tá bom? Aqui a gente tem a RNAs iniciadores, RNAs iniciadores. Aqui a gente tem os fragmentos de Okazaki, que eu falei, tá bom? Eles vão estar aqui. Não são esses, tá, pessoal? Esses daqui são as bases. Os fragmentos de Okazaki são menores. E aqui são as duas cadeias, tá bom? Essa vai nesse sentido, essa vai nesse. É a direção geral da replicação do DNA, tá bom? Pessoal, cada uma dessas cadeias recebe um nome. Aqui o DNA,
antes de eu falar sobre o nome delas, deixa eu falar sobre isso. Aqui o DNA já foi replicado, ó, nesse espaço, o DNA já foi replicado, tá bom? Aqui, ó, já foi replicado. E aqui o DNA não foi replicado ainda. Vocês estão percebendo que a molécula ela ainda está se abrindo, ela ainda vai se abrir, ó, ela vai seguir essa direção de abertura. E aí, a partir da abertura, é que vai sendo formada duas novas. A partir de uma, vai formando duas, uma cópia. Enfim, cada uma dessas cadeias, tá certo, pessoal? Dessas fitas, elas recebem um nome, tá bom? A gente tem a cadeia adiantada, tá bom? Que é essa cadeia aqui, tá bom? Essa primeira. Ela é duplicada logo após a abertura da hélice. Então, a hélice ela vai se abrindo e essa cadeia já vai sendo duplicada. Ela é a cadeia adiantada. Essa é a cadeia atrasada, tá bom? É ela que vai possuir aqueles fragmentos de Okazaki que eu falei para vocês. Então, ela vai ser, ela acaba sendo atrasada porque enquanto essa daqui vai sendo copiada, essa daqui que vai possuindo, essa de baixo que vai possuindo os fragmentos de Okazaki, que vão servir como direcionamento para minha cópia, ela vai ser copiada posteriormente. Então, essa vai ser copiada primeiro e essa vai ser copiada depois, tendo como auxílio os fragmentos de Okazaki, tá certo? Agora, pessoal, o RNA. Falei sobre o DNA, vamos falar sobre o RNA. Considerações iniciais sobre o RNA. Assim como o DNA, o RNA, que é o ácido ribonucleico, ele é um ácido nucleico, tá bom? O segundo. Essa molécula ela é essencial na síntese de proteínas. Então, assim, a gente falou sobre proteínas na aula de proteínas. A gente falou, eu passei para vocês todas aquelas informações, mas a síntese de proteínas, como acontece, tá certo? A formação daqueles polinucleotídeos, a gente vai falar aqui, tá bom? Já que ela funciona como uma intermediadora capaz de expressar as informações presentes no DNA. Então, assim, pessoal, o DNA, ele traz nossa informação genética, tá certo? Mas a expressão desse DNA, ele acontece por causa das nossas proteínas, tá certo? E isso vai acontecer com o auxílio do RNA, tá bom? Como a gente vai ver posteriormente. Existem 3 tipos de RNAs, tá bom? Que eles atuam no processo de síntese proteica. Então, para a síntese proteica, para que eu possa formar minha proteína, eu vou ter esses 3 RNAs atuando, tá bom? O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. A gente vai ver cada um especificadamente, depois a gente vai ver eles 3 atuando juntos, tá bom? Cada um desempenhando sua função. Sobre o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele representa 5% do total de RNA de uma célula. Então, tem um RNA total, e de todo o RNA que eu possuo na minha célula, 5% é de RNA mensageiro, tá bom? É o que vai ser responsável por trazer minha mensagem. Como surge a molécula de RNA mensageiro? Uma das fitas da dupla hélice de DNA, denominada fita ativa, é transcrita, tá bom? Por uma enzima chamada RNA polimerase. Então, essa minha fita, ela vai ser transcrita, tá bom? Eu vou como se eu fosse entender a molécula de DNA. Mas vocês podem entender, se vocês quiserem entender o que eu estou querendo dizer, vocês podem entender também como se fosse uma cópia, tá bom? Como se aquela molécula de DNA, ela fosse, aquela fita, a fita ativa, ela fosse copiada também. A transcrição envolve a cópia da sequência de DNA de um gene para produzir uma molécula de RNA. Tal processo é bastante similar à replicação de DNA. Pessoal, a gente está falando sobre cópia, tá certo? Quando a gente está falando da replicação do DNA, a gente estava falando que a molécula de DNA ia ser duplicada, a molécula, não a fita, porque a fita ia servir como molde, não para se fazer uma cópia. Já aqui no RNA, a gente realmente está falando da cópia, tá bom? Da transcrição, tá bom? É como se fosse tipo uma senha, como se o DNA fosse uma senha, e o RNA ele fosse entender aquela senha, tá bom? Fosse construir algo a partir daquela senha. O gene é uma sequência específica de nucleotídeos, tá bom? Na molécula de DNA. Então, a gente tem a molécula de DNA, que a gente sabe que é uma sequência enorme de nucleotídeos, e certos nucleotídeos,
não é o DNA todo. Certos nucleotídeos, uma parte desses nucleotídeos que forma toda a molécula de DNA é um gene, tá bom? Então, o gene ele vai ser uma sequência específica dos nucleotídeos. Ou seja, cada gene possui um limite. Então, a gente, assim, se a gente sabe que o gene é uma sequência de nucleotídeos e o DNA é uma cadeia enorme de nucleotídeos, para a gente delimitar o gene, a gente vai precisar desses limites, tá certo? A gente vai ter um nucleotídeo inicial e um nucleotídeo final, para caracterizar onde começa o meu gene e onde termina o meu gene. Porque o meu gene todo não é a minha molécula de DNA. Na minha molécula de DNA total, vai ter vários genes, tá bom? Dentro da sequência que forma o DNA. Esses limites são chamados de sequência promotora, então preste atenção, os limites do meu gene. Eu tenho a sequência promotora e a sequência de término, de transcrição, e servem para iniciar e finalizar, obviamente, a transcrição. Então, é interessante que vocês entendam isso agora, tá bom? Do limite dos genes, sequência promotora e sequência de término, para a gente entender essa transcrição, como é que acontece essa transcrição do DNA. A sequência promotora serve de sítio de encaixe para a RNA polimerase. Vocês lembram que eu falei aqui no slide anterior que era a RNA polimerase que dava início à minha transcrição? Então, é a sequência promotora, tá bom? Aquele nucleotídeo inicial que vai servir como um sítio de encaixe para a RNA polimerase. Aí, a partir disso, é que ela vai começar a fazer a transcrição. Dessa forma, a RNA polimerase liga-se ao promotor, ou seja, o primeiro nucleotídeo do meu gene, a dupla hélice abre-se e a transcrição pode ser iniciada. A transcrição termina após a RNA polimerase alcançar a sequência de término, ou seja, o meu último nucleotídeo daquele gene, de transcrição no final do gene. Então, assim, pessoal, aqui a gente tem um esquema da transcrição do RNA, o fragmento de uma molécula de DNA, tá bom? O gene é um trecho de DNA que, na maioria das vezes, codifica uma proteína. Eu tenho o meu primeiro nucleotídeo, que é a minha sequência promotora, e o meu último nucleotídeo daquele gene, que é a minha sequência de término. A região promotora que indica a sequência de gene que se ligará à enzima responsável pelo processo de transcrição, a RNA polimerase, enzima. Já falei isso para vocês. E o último nucleotídeo é a região promotora que indica o término, tá bom? Do processo de transcrição do RNA e a dissociação da RNA polimerase. A dissociação ela vai sair. Pessoal, aqui tem região promotora, tá bom? Mas é só uma divergência da nomenclatura mesmo. A apostila de vocês traz a nomenclatura com o nome de a região de término, tá bom? Região promotora é a região de início. Mas aqui nesse esqueminha, trouxe região promotora que indica o término, tá bom? Mas aqui é só um detalhe, tá bom? Não se atentem muito a isso. A gente vai falar sobre o RNA transportador. Então, a gente já falou sobre o RNA mensageiro, tá bom? Que é esse RNA que vai trazer a informação, tá bom, do gene. E o RNA transportador é o nosso segundo. O RNA transportador, ele representa 15% do RNA total de uma célula. Então, enquanto o RNA mensageiro era 5%, o RNA transportador é 5%. A função do RNA transportador é transportar os aminoácidos. Então, assim, gente, para a gente formar uma proteína, que é um polímero, a gente vai precisar dos aminoácidos, tá certo? Que são os monômeros do nosso polímero. Então, para formar uma proteína, a gente vai precisar dos aminoácidos. E quem vai trazer esses aminoácidos é o RNA transportador. Então, a função do RNA transportador é muito clara. Ele vai trazer os aminoácidos para que eu possa formar a minha proteína. Esses aminoácidos eles vão estar dispersos no nosso citoplasma. No citoplasma para os ribossomos, certo? O que garante a construção de polipeptídeos, que são as proteínas. Então, a gente vai ter os aminoácidos dispersos no citoplasma, eles vão estar lá no citoplasma, e aí eles vão pegar esses aminoácidos que estão dispersos, tá bom, no nosso citoplasma, e vai transferir eles, vai encaminhar eles até os ribossomos, porque é nos ribossomos que as proteínas são produzidas, tá bom? Cada molécula de RNA transportador tem 2 importantes sítios de ligação. Isso daqui é só um detalhe, não é algo muito importante para vocês ficarem, tá bom? Só para vocês conhecerem que a molécula de RNA transportador ela tem 2 sítios. Um é o anticódon, ele vai se ligar ao RNA mensageiro.
Porque, como a gente vai ver nos próximos slides, os três RNAs, eles vão trabalhar em conjunto. Então, o RNA transportador, ele vai ter contato com o RNA mensageiro. E é através desse anticódon, tá certo? Esse sítio, que eu vou ter o RNA transportador tendo contato com o RNA mensageiro. O outro sítio é o sítio com sequência CCA, tá bom? Que a gente está falando das bases. Ele liga-se a um aminoácido particular. Claro, né? Ele precisa desse sítio porque a função dele é justamente transportar os aminoácidos. Então, se ele não tivesse o sítio, como é que ele ia fazer esse transporte? Então, vai ser dois sítios. Um para se ligar ao RNA mensageiro e um para se ligar ao aminoácido. E, por fim, a gente tem o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele representa 80% do RNA total de uma célula. Então, a minha célula possui muito RNA ribossômico, se comparado com as duas outras formas de RNA. Ela está associada, o RNA ribossômico, com os ribossomos, tá bom? Os ribossomos, funcionalmente, são máquinas de sintetizar, criar, tá bom? Sintetizar, criar, tá certo? Formar proteína, aos quais as moléculas de RNA transportador ligam-se obedecendo à ordem precisa contida nas moléculas de RNA mensageiro. Então, assim, a molécula de RNA mensageira vai falar, é desse jeito que vai ser feita, vocês têm que seguir essa sequência aqui. O RNA transportador, ele vai trazer o aminoácido que vai encaixar naquela sequência. E o RNA ribossômico é justamente esse RNA que vai formar, que vai sintetizar as minhas proteínas. Dessa forma, é no ribossome que ocorre a interpretação da mensagem. Olha, preste atenção, interpretação, que a gente está falando do RNA mensageiro, tá certo? Da mensagem genética codificada no RNA mensageiro. Aqui tem uma informaçãozinha legal para vocês sobre os antibióticos. Vários antibióticos, eles inibem a síntese de proteínas de bactérias. A tetraciclina, por exemplo, impede a ligação do RNA transportador aos ribossomos. Então, se eu não tenho uma ligação do meu RNA transportador com os meus ribossomos, vocês lembram que eu falei do sítio lá? Se eu não tenho essa ligação, eu não vou ter a formação das minhas proteínas. Logo, aquela minha bactéria não vai sobreviver, porque ela não vai ter aquelas proteínas necessárias para a manutenção dela. Então, é justamente aí que o antibiótico entra. É justamente essa a função de alguns antibióticos, tá certo? De vários, no caso. E aí ele trouxe até um exemplo, que é a tetraciclina. Então, eu achei interessante, trouxe para vocês. O mecanismo de síntese, pessoal, proteica. Eu falei dos três RNA, certo? Então, a gente vai entender como é que funciona direitinho essa síntese proteica. A síntese proteica é um mecanismo de produção de proteínas determinado pelo DNA. Então, o DNA é o meu código, tá certo? E a partir dele, eu vou formar minhas proteínas. Então, se um indivíduo não consegue produzir tal proteína, é porque aquele DNA dele não possui aquela informação. Então, não vai ter como eu formar aquela proteína. Vocês entendem? Então, o motivo de muitos indivíduos não possuírem certas proteínas, tá bom? Que são até necessárias, algumas mais que outras, mas são todas necessárias. O motivo dele não ter é porque o código genético dele, a informação genética que está presente no DNA, ela não possui aquele gene para a produção daquela proteína. Vocês entendem? Então, não vai acontecer a síntese proteica sem a informação. Então, tudo começa pela informação. Tudo começa pelo DNA. Acontece em duas fases para a síntese proteica, tá certo? Primeiro eu vou ter a transcrição e depois eu tenho a tradução. A gente falou um pouquinho sobre a transcrição, eu vou falar de novo, e a gente vai falar sobre a tradução também. O processo acontece no citoplasma das células e envolve ainda RNA, ribossomos, enzimas específicas e aminoácidos, que formarão a sequência da proteína a ser formada. Então, a gente vai entender melhor o processo. Em resumo, como eu já falei sobre a transcrição, o DNA ele é transcrito em RNA mensageiro. Falei isso para vocês. E depois a informação é traduzida pelos ribossomos, compostos RNA ribossômico e moléculas de proteínas. Enquanto o RNA transportador, que é o tRNA, transporta os aminoácidos, cuja sequência determinará a proteína a ser formada. A gente vai ver aqui. Já sobre a transcrição gênica. Pronto, eu trouxe aqui o resumo para vocês, que eu li para vocês, tá certo? Transcrição e tradução. A gente vai falar sobre a transcrição, direitinho.
A sequência das bases nitrogenadas do RNA seguem exatamente a sequência de bases do DNA, segundo a seguinte regra. Então, se eu tenho o U é com A, tá certo? Uracila no RNA e adenina no DNA. Então, eu tenho a minha molécula de DNA, que é aquela que vai possuir o código, tá certo? A informação. E aí eu vou formar meu RNA mensageiro. Vocês lembram que no RNA, ao invés da timina, eu tenho a uracila? Então, se eu tenho a adenina no DNA, a minha molécula que vai ser formada vai ser a uracila. Eu vou precisar do U. O A com T, se for a timina no DNA, eu vou ter o A no RNA. Se for a guanina no DNA, eu vou ter a citosina no RNA. E se for a citosina no RNA, eu vou ter a guanina no RNA. Se for a citosina no DNA, eu vou ter a guanina no RNA. Tá bom? Para esse momento da transcrição. Tradução gênica. A cadeia polipeptídica é formada pela união de aminoácidos segundo a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Então, o RNA mensageiro ele vai trazer lá a minha sequência. Depois que aconteceu a transcrição, o RNA mensageiro vem com a sequência. Olha, vai ser desse jeito. É essa sequência aqui que tem que ser formada para que eu possa ter a proteína correta. Qualquer mudança nessa sequência não vai formar a proteína que o RNA, que aquele gene, que o DNA, que aquele gene possui. Qualquer mudança. Falei para vocês sobre as mutações, slides passados. Então, é isso. É o RNA mensageiro que vai trazer essa minha informação, que vai trazer a minha sequência. Essa sequência do RNA mensageiro, ela é denominada códon. Então, a gente vai chamar essa sequência, tá bom? Que foi formada a partir do DNA, a partir da transcrição, de códon. Ela é determinada pela sequência de base na fita do DNA que serviu de molde. Desse modo, a síntese de proteínas é a tradução da informação contida no gene. Por isso se chama tradução genética. Ou seja, eu vou traduzir o meu gene. O que tinha no meu gene eu vou transformar em proteína. Então, esse processo de tradução está se referindo a isso, pessoal. Eu usar a molécula de DNA, tá certo? Transcrever ela para um RNA mensageiro e depois traduzir ela para uma proteína, tá certo? Aqui eu tenho, ó, o DNA, tá certo? Transcrito, ó, T com A com U, C com G, tá certo? Transcrito normalmente. E cada uma dessas sequências, tá bom? Essas tríades vai formar um aminoácido diferente e no fim vai formar a minha proteína. A gente vai ver isso aqui já já. Código genético, pessoal. Códons e aminoácidos. O que significa o código genético? Existe uma correspondência entre a sequência de bases nitrogenadas que compõe o código do RNA mensageiro. O códon do RNA mensageiro. E os aminoácidos a ele associados, que se denomina código genético. Então, pessoal, o código genético vai ser uma correspondência entre as minhas bases e os aminoácidos, tá bom? Entre a base e o aminoácido. A combinação de trincas, tá bom? As tríades, que eu falei para vocês, slide passado, as trincas, esses três de base, formam 64 códigos diferentes, aos quais correspondem 4 tipos de aminoácidos que comporão as proteínas. Pessoal, eu não entendi. 64 códigos. Pessoal, a gente tem 4 bases, certo? A gente tem 4 bases. Independente se a gente está falando de DNA ou de RNA, a gente vai ter 4 bases. Se eu tenho combinações formadas por 3 dessas bases, vocês pensam assim. A minha primeira base para que eu forme a minha trinca. Eu tenho quantas possibilidades? Isso é análise combinatória, vocês viram isso já. Eu tenho quantas possibilidades para a minha primeira base, da minha trinca? Eu tenho 4, então posso usar qualquer uma das minhas 4 bases. Para a minha segunda base, eu tenho quantas possibilidades? 4 também. Eu posso repetir, eu posso utilizar a mesma base. E para a minha terceira, eu tenho 4 também. Agora vocês multiplicam 4 vezes 4 vezes 4. Dá 64. Então, a partir das minhas 4 bases, eu vou formar 64 códons diferentes. Pode ser AAA, pode ser GGG, pode ser GAC, vocês entendem? Então, a partir das minhas bases, eu vou formar 64 códigos. E eu já falei para vocês na aula de proteínas, tá bom? Que existe 20 aminoácidos que compõem as proteínas, tá certo? Por exemplo, o códon AAA, ele está associado ao aminoácido lisina. O códon GGU está associado à glicina. O UUC
a fenilalanina, tá bom? Então, dependendo da minha tríade, dependendo da minha trinca, de qual base forma a trinca, eu vou ter um aminoácido diferente. E aí, a sequência dos meus aminoácidos no final vai formar a minha proteína. Então, a gente tem diversas possibilidades. O aminoácido metionina, ele está associado a apenas um códon, tá bom? Que ele vai sinalizar o início da tradução. Olha, preste atenção como esse códon é importante. Vocês lembram que eu falei sobre o início da tradução? Falei sobre o início, sobre o término? Sobre o aminoácido de início e o de término? Então, esse daqui, o aminoácido metionina, ele vem desse códon, e é ele que vai sinalizar o início. Então, a partir dele vai ser formado, tá bom? E existem 3 códigos de parado, o UAA, o UAG e o UGA, que eles não são associados a nenhum aminoácido, tá bom? Quando chega nele, eu paro a minha síntese de proteína, eu paro de formar minha cadeia. Vai finalizar a síntese proteica. Então, aqui, pessoal, como é que vocês leem? Aqui, ó, espero que vocês estejam vendo direitinho o esquema. Vocês leem de dentro para fora. Vamos pegar aqui, a guanina, a citosina e a adenina. Olha, eu formo o ALA, tá certo? Que é esse aminoácido aqui. Deve ser a alanina, tá bom? Se eu pegar o A e o A, eu formo esse, ó. Tá certo? Então, vocês vão de dentro para fora. Esse que tem o asterisco ó, são os códigos de parada. Então, é o AA, o AG, tá certo? Cadê o outro? O GA. São os códigos de parada. Quando chegar nele, finalizou minha síntese. E ela aqui, ó, que é a metionina, que eu já falei, é ela que vai ser o código de início, tá bom? Então, sempre vai ser o A, o G, código de início, para formar a minha proteína. Formação da cadeia polipeptídica. A síntese da proteína começa com a associação entre um RNA transportador, um ribossomo e um RNA mensageiro. Cada RNA transportador transporta um aminoácido cuja sequência de base, chamada anticódon, corresponde ao códon do RNA mensageiro. Então aqui, pessoal, calma, que não é tão difícil. É bem legal. A gente tem aqui o nosso ribossomo, tá certo? A gente tem o RNA transportador trazendo o aminoácido. Mas qual aminoácido ele vai trazer? Pessoal, esse aminoácido que ele vai trazer vai depender dessa sequência, que é a minha sequência do RNA mensageiro, que foi transcrita do meu DNA, tá bom? E aí, no fim, eu vou formar a minha cadeia polipeptídica, que é a minha proteína. Então, aqui, ó, eu tenho esse aminoácido aqui, ó, que o códon dele é esse daqui, esse e esse. Notem que são 3 bases diferentes. Então, ele vai se encaixar aqui, tá bom? O anticódon vai se encaixar aqui no códon. E aí, no fim, ó, essa daqui vem para cá, essa daqui depois vai, esse que vai. E esse RNA transportador vai sair para buscar outro. Então, vai ser sempre assim, um entrando e o outro saindo, para poder formar minha cadeia. Por exemplo, o RNA transportador trazendo uma metionina, tá bom? Orientado pelo ribossomo, se liga ao RNA mensageiro onde se encontra o códon AUG. Lembra que o códon AUG é ele que corresponde à metionina? Então, se no meu RNA mensageiro tem AUG, então o RNA transportador vai trazer a metionina, tá bom? Dando início ao processo. Então, vai começar. Lembrando que a metionina é o primeiro aminoácido. Em seguida, se desliga e outro RNA transportador se liga trazendo outro aminoácido, que é o aminoácido correspondente à próxima trinca, tá bom? Essa operação é repetida várias vezes, formando a cadeia polipeptídica, cuja sequência de aminoácido é determinada pelo RNA mensageiro. Novamente, pessoal, a sequência é determinada pelo RNA mensageiro. Quando, enfim, o ribossomo chega à região do RNA mensageiro, onde há um códon de parada, é determinado o fim do processo, tá bom? Então, pode ser qualquer um daqueles 3 códons de parada que eu falei para vocês, e aí eu vou ter o fim da minha síntese proteica e eu vou ter a minha proteína formada. Beleza, pessoal? Eu acredito que era isso. É muita informação, eu entendo, mas vocês vejam essa aula, tá bom? Quando eu fizer a postagem dela. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês falem comigo, que eu tiro a dúvida para vocês, tá certo? A gente conversa direitinho. E muito obrigado, agradeço a vocês estarem presentes, e até mais, até a próxima semana.